QED. Não. Essa leitura não está. Mas essa é a leitura oficial. Não é Eu fui me ensinar. Entendi. Um bom teste, um dos bons testes é o QED. Você fala, faz o cálculo do magnetismo pela QED, teoricamente, você vai, pá, pega o resultado experimental, você vai, pá, bate até a 10ª casa decimal, você fala, bom, então a QED bateu, quer dizer, ela deu um resultado muito preciso, porque esse resultado eu consigo medir com grande precisão, mas isso não está querendo dizer, quer dizer, diz que a QED é muito precisa, mas isso não está querendo dizer que a QED ignora as demais interações. A leitura que eu estou fazendo com você é essa, eu estou dizendo que, do ponto de vista da propriedade magnética do elétron, os efeitos de QED são dominantes. Mas não significa que para outra, vai pega o mu. Se você for olhar agora o magnetismo intrínseco do mu, as demais interações já começam a ser mais importantes do que são do elétron. Porque você está pegando um setor do elétron. Vamos explicar o que é. Eu chamaria de mais partículas que estão interagindo com a carga elétrica. Sim. Não é partículas que estão com uma outra constante. Não, partículas que interagem com a carga elétrica. Então, a primeira coisa que a TED é perfeita, só tem uma relação com fóton. Fóton e carga elétrica. A TED não é perfeita poder ter carga elétrica com outra turma, outros zero, mais ou menos, zero. Então você começa a demonstrar teoria. Mas daí com esse resultado, fica com essa questão. Você mostrou que tem um fator lá em cima, que é das demais interações. Que não modifica. Então você pode botar as outras interações, então você poderia botar outras partículas do spin 1, que não é apenas o fóton, para interagir, sem mudar esse resultado. Então aquele DMI e FMI é uma coisa genérica, o FMI não é só fóton. Não é só fóton. É uma coisa para spin 1. Então cai alguma lógica. Porque entendi o que você está falando. Isso é importante sim, a gente entender o quanto a gente pode, o que a gente pode ler do elétron, que realmente é eletromagnético, e o que do elétron não é eletromagnético. Porque na verdade o elétron ele tem uma interação eletrofrágil. O eletromagnetismo é parte de um todo. No caso do elétron, o eletromagnetismo é muito sensível dentro desse todo. No caso do mu, o setor eletromagnético já não é tão sensível, o setor fraco começa a falar mais forte. Quer dizer, isso depende da espécie de partícula que eu estou falando, isso aí é dependente do tipo de partícula, não é um resultado universal. Então, uma partícula como o caule, por exemplo, ela é mais sensível, quer dizer, as propriedades eletromagnéticas do tau são mais sensíveis à interação eletrofraca do que as propriedades eletromagnéticas do elétron. Essa relação entre QED e as demais interações, ela vai depender também da partícula que você está considerando, depende da espécie de elétron que você está considerando. Meio com a massa maior do tal. Justamente por ter massa maior que esses efeitos são mais sensíveis. Porque o elétron com a massa muito pequena, os efeitos das outras. Eu vou botar um fator logarítmico aqui que você vai ver que suprime. Suprime muito. Essa aqui um pouquinho essa aqui um pouquinho a razão. Então deixa eu colocar aqui uma coisinha. Deixa eu ver aqui. Então isso aqui eu já botei isso aqui. Deixa eu botar mais uma outra informação aqui para daqui a pouco a gente começar a falar um pouquinho da parte mais teórica. Começar a fazer os tópicos. Está rodando a interação. Acho que são 4 horas, né? Já quase 4 horas do intervalo. Só vou dar um fechamento aqui para ver se fecha de uma maneira assim. Deixar ela bem uma coisa misturada. Por enquanto, eu acho que eu dei um pouco nisso aqui. Então, deixa eu só fazer mais uma observação e a gente para. Acho que isso, em termos de resultado para dar, assim, eu acho que é mais os resultados mais importantes são esses. Eu vou dar umas referências daqui a pouquinho para vocês sobre artigos daqui. Ô Luiz, você que está estudando aí, o Luiz está aqui
novo aí, né? Falei, a gente entrou aqui em março, não foi? Foi. O Luiz está se começando a trabalhar com a questão de o eletromagnetismo para partículas de spin mais alto. Então ele está estudando essa questão, o eletromagnetismo para partículas carregadas de spin 2. Então como é que ficam as modificações que a gente tem, como é que fica o eletromagnetismo de uma partícula de spin 2. Eu já fiz o caso do spin 1, né, que a gente já faz o trator aqui no curso, mas ele está olhando agora, estamos olhando os resultados conhecidos, os resultados aí do Corrat, né, o pessoal que está trabalhando com isso aí. Mas aí a gente vai estar tentando ver se a gente faz algumas coisas nessa direção do eletromagnetismo de partículas de spin mais alto. Aliás, vai ter um workshop do Léo, que até me avisou, eu até me inscrevi, um workshop lá no Centro de Física, no Centro Internacional do IFT, não, a filial do ICTP do IFT, vai ter um workshop de 4 a 7 de novembro sobre a física de partículas de spin mais altos. E vai ter também, nesse mesmo workshop, vai ser spins mais altos e termos de curvatura, né, efeitos de termos de curvatura mais altas também na gravitação. Então vai ser um workshop interessante. Eu me inscrevi, o Elton também se inscreveu, se Deus quiser, espero poder ficar pelo menos 2 dias lá, e aí eu trago os resultados para vocês. Eu acho que vai ter coisa interessante. Vem gente que está mexendo muito com isso. O Máximo Corrat vem, tem um outro pessoal interessante que mexe com essa questão de spins mais altos, né, os efeitos, né, eletromagnéticos, partículas de spin mais altas e as interações que você tem. Quer dizer, para você não violar a causalidade, quer dizer, quando se estuda a interação eletromagnética de spins mais altos, são necessários termos de acoplamento no mínimo também. Né? Os acoplamentos mínimos não bastam. Então a gente vai estar dando uma olhadinha. O Luiz depois o Luiz pode dar até você pode até uma das leituras, né, Luiz? E se você quiser participar aqui do curso, mesmo como ouvinte, se você quiser se inscrever, se quiser participar como ouvinte, você pode fazer um seminário aí sobre o que você está estudando lá dos estudantes, tá bom? Bom, então eu vou só falar uma coisinha, vou dar um intervalo aqui, que é o seguinte, tem um fato interessante, que o efeito, né, vocês, todo mundo, eu já falei aqui, inclusive no curso de VD, que nunca foi medido diretamente o espalhamento fóton-fóton. Né? Essa seção de choque que a gente chama de seção de choque do Borbulho, né, que é o gama-gama, indo em gama-gama, o processo, o espalhamento direto, fóton-fóton que vai em fóton-fóton, ainda não foi medido. No LHC agora, não, diretamente não. Tem medidas indiretas. Agora, no LHC, tem um resultado que saiu agora em maio de 2013, que dá resultados de medidas indiretas. E as medidas indiretas do espalhamento gama-gama, elas vêm também na medida da razão geomagnética. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui. Eu vou mostrar para vocês que tem um tipo de gráfico, né, em que esse processo interfere. Né? Então, é uma coisa interessante aí, que ainda não se conseguiu medir diretamente o espalhamento gama-gama, só medidas, você consegue medir o espalhamento gama-gama como efeito de processo virtual, mas não como efeito de gama-gama que vai em gama-gama. Você prepara fóton, na entrada fóton, 2 fótons chegam, colidem e saem 2 fótons. Esse resultado não conseguiu ser medido experimentalmente. Não. Eu vou passar para vocês umas referências interessantes que estão discutindo essa questão. Vamos dar um cavalinho? A gente Como não foi isso? Oi? Eu acho que deve ser quer dizer, o espalhamento, eu acho que tem um fator lá no espalhamento do hidropoico, que ele é uma questão de frequência. Você só conseguiria fazer isso para frequências muito altas, tem um fator lá, um ômega 4, alguma coisa assim, que faz com que você precise de frequência muito alta para ter uma seção de choque razoavelmente pequena. É uma questão, o espalhamento luz-luz é muito fraco. Porque você não tem ali, você não tem nenhum fator aumentado pela massa, você não tem o espalhamento, fóton-fóton, você não produz nenhum fator proporcional à massa. Então, acho que ele complica por isso, fica muito pequeno. Tem um cálculo aí desse artigo que eu vou dar para vocês vão entender a razão. E outra coisa interessante é que o resultado teórico que tinha na literatura, que era um resultado, na verdade, devido ao Heisenberg, só agora, coisa de pouquíssimos anos atrás, eu acho que não agora, esse resultado de maio de 2013 agora, mostra que esse resultado está errado. Os japoneses lá calcularam e viram que tem um erro no resultado do espalhamento fóton-fóton, que é o resultado tradicional clássico do Heisenberg. E eles fizeram a correção, esse paper que eu vou dar referência para vocês.
vocês. É interessante dar uma lida nesse peito, porque é um resultado muito atual e é um resultado de PhD, cara. É um resultado novo, 80. Vou dar um intervalinho, 6 horas, eu retomo aí.